Alan Alda, figura adorada mundialmente por seu charme e sagacidade, chegou a uma idade em que as alegrias e os desafios da vida se tornam mais evidentes. Aos 89 anos, seu modo de vida atual revela um lado do envelhecimento e da solidão que é, ao mesmo tempo, inesperado e comovente. Como alguém que outrora cativou milhões lida com o tempo, a memória e as mudanças da vida. Ao explorarmos a vida de Alda hoje, descobrimos uma história bem distante dos holofotes. Uma história que levanta questões profundas sobre fama, envelhecimento e o que realmente perdura no espírito humano. O estado atual da vida de Alan Alda. Alan Alda, agora com 89 anos, vive uma vida marcada por reflexão tranquila e uma mudança notável em relação à exuberância que outrora o definia. Conhecido por sua presença enérgica dentro e fora das telas, o contraste entre seus dias atuais e a vitalidade do passado pinta um quadro sombrio. Recentemente, pessoas próximas a ele e relatos públicos sugerem um estilo de vida marcado pela solidão e pela redução das interações sociais. O ritmo de vida de Alda diminuiu consideravelmente, algo natural com o envelhecimento, mas que se torna ainda mais comovente dada sua rica história de envolvimento com o mundo. Sua vida pessoal tornou-se mais reservada, afastada da constante agitação de Hollywood e dos eventos públicos. Os passeios e aparições sociais, antes frequentes, deram lugar a rotinas mais tranquilas, com menos visitas e menos atividades externas. Para alguém que inspirava risos e conexão através de seus papéis, essa solidão se destaca fortemente. A perda do contato social regular pode ser um fardo pesado, especialmente para um homem que construiu sua identidade em torno de relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais. Além disso, sua presença física já não atrai a mesma atenção de antes. Limitações de saúde restringiram algumas das atividades que o energizavam por décadas, alterando seus ritmos diários. Essas mudanças, embora esperadas com a idade, ainda representam um desafio para alguém acostumado a um estilo de vida dinâmico. A transição do movimento constante para a quietude pode gerar sentimentos de isolamento e nostalgia por tempos passados. Fãs familiarizados com o trabalho de Alda podem ter dificuldade em conciliar o homem nas telas com a figura mais tranquila em que ele se transformou. No entanto, essa mudança é um elemento universal do envelhecimento, onde até mesmo as personalidades mais carismáticas e ativas enfrentam a realidade de se afastar dos holofotes. A tristeza percebida em seu modo de vida atual pode refletir não apenas mudanças externas, mas também um ajuste de contas interno com a passagem do tempo. Apesar disso, Alder permanece mentalmente lúcido e seu intelecto continua a inspirar aqueles ao seu redor. Embora suas aparições públicas tenham diminuído, sua voz ainda tem peso em entrevistas e escritos, onde ocasionalmente reflete sobre a vida, o envelhecimento e o legado. Esses momentos oferecem um vislumbre da sagacidade e da sabedoria que há muito definem seu caráter, unindo a vivacidade do passado com a introspecção do presente. A família me proporciona conforto constante porque seus membros mudaram em seus relacionamentos uns com os outros. O relacionamento dele com os filhos e netos mudou ao longo do tempo, pois agora passam períodos diferentes juntos. Familiares que mantêm laços estreitos precisam lidar com suas responsabilidades diárias, já que moram em lugares diferentes, o que cria uma distância física. Muitos idosos que vivenciam mudanças geracionais entre os membros da família precisam manter esse delicado equilíbrio que já conhecem. O período atual de sua vida transcorre em um estado de paz, que contém elementos importantes, mas tudo ainda reflete suas perdas passadas. A casa agora reina em paz, o que contrasta com os tempos agitados que as pessoas vivenciaram durante a juventude e a meia-idade. A diferença entre seus papéis cômicos e suas performances dramáticas cria um forte contraste que chega a comover alguns espectadores. Alda vive sua existência atual, mostrando que mesmo pessoas famosas que alcançam grandes feitos enfrentam o difícil processo de envelhecimento. A transição para uma vida menos pública exige que as pessoas lidem com múltiplos desafios emocionais e práticos. A vida ativa que ele levava sob os holofotes deu lugar a um estado de obscuridade
que lança luz parcial sobre as transformações em sua vida. Refletir sobre a impressionante obra de Alda nos ajuda a compreender a totalidade do homem por trás desta realidade atual. Os destaques da célebre carreira de Alda. A carreira de Alan Alda abrange mais de meio século e demonstra uma versatilidade notável, raramente vista em Hollywood e no teatro. Alda ascendeu à fama na década de 1960, tornando-se rapidamente conhecido por sua capacidade de combinar inteligência, humor e vulnerabilidade em suas atuações. Seu papel mais notável foi o de Hawkeye Pierce na série de televisão MASH, que consolidou seu lugar na cultura popular e lhe rendeu aclamação generalizada. Esse personagem, um cirurgião do exército espirituoso, permitiu que Alda explorasse temas sociais e morais complexos com uma sensibilidade peculiar. Seu trabalho em MASH não apenas solidificou seu status de estrela, mas também demonstrou suas habilidades como roteirista e diretor, já que contribuiu para muitos episódios nos bastidores. A série continua sendo uma das mais queridas da história da televisão, com a atuação de Alda sendo lembrada como um momento decisivo no drama televisivo. Prêmios e indicações se seguiram, incluindo várias vitórias no Emmy e no Globo de Ouro, refletindo o sucesso de crítica e público de seu trabalho. Além da televisão, as contribuições de Alda para o cinema e o teatro revelam uma dedicação à arte e à narrativa que ia muito além dos papéis cômicos. De atuações dramáticas em filmes como O Aviador às suas performances em peças clássicas como Glengarry e Glen Ross, Alda conquistou respeito em diversas áreas artísticas. Sua capacidade de se adaptar a diferentes gêneros e personagens o tornou um talento raro, cujas performances ressoaram em vários níveis. A presença de Alda também se estendeu à comunicação científica, outra área em que ele se destacou. Sua apresentação e criação de séries como Scientific American Frontiers levaram temas complexos a um público amplo, evidenciando seu compromisso com a educação e a curiosidade. Essa dimensão adicional enriqueceu sua imagem pública e demonstrou seus interesses multifacetados além da atuação. Ele usou sua plataforma para apoiar iniciativas humanitárias e o ativismo, ao mesmo tempo em que conscientizava o público sobre questões de paz, saúde e direitos civis. Seus esforços em prol da paz e da saúde, sua missão em prol dos direitos civis, facilitaram sua conexão com o público, que admirava seu caráter e suas habilidades artísticas. A carreira de Alda, portanto, reflete uma combinação de entretenimento e consciência social que poucos conseguiram igualar. Ele construiu sua reputação profissional como alguém que se mantinha acessível aos outros, demonstrando ao mesmo tempo um profundo amor tanto pelo seu trabalho quanto pelos seus relacionamentos pessoais. Seus colegas atores e colaboradores o descrevem como um mentor generoso que ajudou a criar impactos positivos nos grupos artísticos com os quais trabalhou. Seu legado continua vivo, tanto por meio de suas atuações na tela, quanto pela maneira como inspirou pessoas ao longo de sua vida. Alda manteve seu significativo impacto na indústria. Embora tenha reduzido o seu trabalho como ator desde sua recente pausa nos papéis regulares, o público se lembra de seus personagens como arquétipos que possuem tanto calor humano quanto inteligência, além de um caráter moral complexo. Seu trabalho continua vivo por meio de retrospectivas, reprises e discussões constantes sobre suas contribuições. Compreender essa carreira notável lança uma luz fascinante sobre o contraste com sua vida atual, mais tranquila. Suas atividades profissionais, que antes eram impulsionadas por sua energia vibrante, agora lhe impõem dificuldades devido à idade avançada. A história de sua vida atual ganha mais complexidade por meio dessa comparação. Sua saúde, nos últimos anos, inegavelmente desempenhou um papel na formação de suas circunstâncias atuais, conduzindo-nos ao próximo capítulo desta história. Desafios de saúde na terceira idade. A jornada de Alan Alda, entre o final dos seus 70 e 80 anos, incluiu uma série de obstáculos de saúde que influenciam a maneira como ele vive hoje. Como muitas pessoas idosas, ele enfrentou condições que exigem ajustes no estilo de vida e nas atividades diárias. A consciência dessas realidades de saúde contextualiza o motivo pelo qual suas aparições públicas se tornaram menos frequentes e sua rotina mudou. O envelhecimento, muitas vezes, traz mudanças físicas que silenciosamente remodelam
até mesmo as vidas mais ativas. Um fator que afetou Alda foi a perda auditiva, um problema comum entre os idosos, mas com um impacto significativo para alguém cuja carreira dependia em grande parte da voz e da comunicação. Ele falou abertamente sobre como as dificuldades auditivas às vezes o isolaram das interações sociais, adicionando uma barreira invisível à conexão. Esse desafio pode contribuir para o isolamento e o aumento da solidão, dificultando os esforços para se manter ativo. Além dos problemas de audição, Alda lida com outras questões de saúde relacionadas à idade, típicas de sua geração. Embora não haja doenças graves amplamente divulgadas, pequenas reduções na mobilidade ou na energia podem influenciar as experiências diárias. Essas mudanças exigem maior cautela e podem limitar a participação em atividades antes consideradas corriqueiras. O desgaste de décadas de trabalho também pesa, já que as exigências físicas da carreira de ator podem deixar marcas duradouras. A acuidade mental continua sendo uma área vital de atenção. Alda tem se manifestado sobre a importância de manter a saúde cerebral e participa de atividades para estimular a função cognitiva. Apesar das mudanças cognitivas naturais que frequentemente acompanham o envelhecimento, ele continua a defender a conscientização e o cuidado proativo. Sua dedicação a essas causas reflete uma mentalidade proativa para enfrentar os desafios da terceira idade. Consultas médicas regulares e acompanhamento fazem parte da sua rotina atual, ajudando a controlar as condições de saúde antes que se agravem. O apoio da família nas decisões sobre saúde proporciona uma estrutura de cuidados adicional. No entanto, lidar com as necessidades médicas em idade avançada sempre traz incertezas e adaptações. Essas são realidades que Alda enfrenta diariamente em sua vida. Agora, por meio de sua franqueza sobre determinados assuntos, Alda ajuda a eliminar o estigma que envolve os desafios típicos do envelhecimento, ao mesmo tempo que inspira outras pessoas a confrontarem suas fraquezas por meio de atitudes corajosas. Seu trabalho para conscientizar o público sobre essas questões demonstra que ele permanece ativo, tanto em sua profissão quanto em seu papel como ser humano que luta para suprir necessidades básicas. Seus problemas de saúde reduziram sua capacidade de atividade física e interação social, o que resultou em efeitos negativos em sua saúde. O processo de manter a independência enquanto precisa de apoio cria uma situação desafiadora que afeta suas atividades diárias. Este processo de adaptação representa a situação típica que a maioria dos idosos enfrenta ao longo da vida. Problemas de saúde introduzem mudanças na rotina diária, criando uma transição silenciosa de momentos de agitação para períodos dedicados ao tratamento médico e a atividades relaxantes. As mudanças vivenciadas por Alda demonstram seu desenvolvimento natural, que resulta em conflitos emocionais que precisam ser resolvidos. A maneira como ele enfrenta esses momentos oferece uma visão sobre resiliência e o espírito humano. Assim como a saúde influencia grande parte da vida de Alda hoje, ela também afeta as conexões que ele mantém, abordando a importância dos relacionamentos pessoais que se desenvolveram ao longo do tempo. Relacionamentos pessoais e círculo social. Os relacionamentos pessoais de Alan Alda sempre foram um pilar fundamental em sua vida, proporcionando estabilidade e alegria em meio aos altos e baixos do mundo do entretenimento. Ao longo dos anos, seu círculo social evoluiu naturalmente, moldado por décadas de amizades, crescimento familiar e laços profissionais. Nesta fase da vida, a natureza e a frequência dessas conexões mudaram. Uma realidade comum à medida que os entes queridos envelhecem, mudam-se para outras regiões ou se tornam menos ativos. Embora Alda continue cercado por aqueles que se importam com ele, a dinâmica inevitavelmente mudou para interações mais tranquilas e encontros mais íntimos. Seu casamento com Arlene Alda, que já dura mais de 6 décadas, permanece uma parte central de sua rede de apoio. O relacionamento deles tem sido descrito como profundamente amoroso e estável, um raro exemplo de parceria duradoura em Hollywood. Esse vínculo proporciona um alicerce emocional essencial enquanto ele enfrenta os desafios do envelhecimento. Mesmo com uma base tão sólida, o casal enfrenta as complexidades naturais que acompanham o passar dos anos, incluindo a adaptação às mudanças de papéis dentro da relação. A presença de filhos e netos acrescenta outra dimensão ao mundo social de Alda. Sua família valoriza muito o tempo que passam juntos, embora agendas lotadas e locais diferentes às vezes limitem esses momentos. Para Alda, ver seus netos crescerem
tem sido uma fonte de felicidade e conexão, embora às vezes evidencie a passagem do tempo e a natureza agridoce dos ciclos da vida. Manter esses relacionamentos exige esforço de todos os lados, principalmente porque as prioridades mudam com a idade. As amizades de sua carreira no entretenimento também oferecem a Alda companhia e estímulo intelectual. Muitos colegas falam com carinho de seu afeto e generosidade, mantendo uma comunicação constante por meio de telefonemas, visitas e lembranças compartilhadas. No entanto, à medida que os colegas se aposentam ou falecem, a rede social se contrai, levando a uma maior dependência da família e dos amigos próximos. Esse efeito de seleção é sentido intensamente por muitos idosos, à medida que o círculo se estreita, mas se torna ainda mais precioso. Alda conquistou respeito permanente por sua reputação de bondade e por servir de mentor para outros. A rede oferece apoio aos membros que enfrentam dificuldades de saúde ou mobilidade por meio de contatos informais e métodos de assistência direta. As pessoas encontram conforto na compreensão da boa vontade, o que as ajuda a lidar com os momentos de vulnerabilidade que acompanham o envelhecimento. O conhecimento de experiências compartilhadas com outras pessoas o protege de se sentir isolado. As pessoas vivenciam momentos de solidão porque a distância e as circunstâncias criam obstáculos, mesmo quando recebem ajuda de outros. A situação atual gera dificuldades emocionais porque demonstra o quanto as conexões sociais do passado mudaram. Alda falou sobre como as pessoas perdem conexões sociais ao longo do tempo porque quer expressar a importância de proteger os relacionamentos existentes ao enfrentar as mudanças que estão por vir. Seus pensamentos revelam a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o isolamento social e o desenvolvimento de relacionamentos por meio de uma existência mais pacífica. As plataformas de mídia social e os avanços tecnológicos permitem que Alda alcance um público mais amplo por meio de suas conexões com os fãs, o que cria padrões únicos de interação social que diferem dos encontros presenciais tradicionais. As conexões online auxiliam os usuários, mas não conseguem proporcionar o mesmo nível de conexão que as pessoas experimentam por meio do contato direto com outras, pois sua existência natural exige contato constante com os outros. Alda demonstra uma dedicação constante em manter relacionamentos que lhe trazem valor e felicidade. Seu modo de vida ilustra como os relacionamentos sociais evoluem ao longo da vida de uma pessoa, transformando-se com o tempo em vez de manterem sua forma original. Essa perspectiva permite que as pessoas se sintam gratas por seus relacionamentos atuais, que proporcionam contato social mesmo quando as oportunidades sociais diminuem em comparação com o passado. Os relacionamentos pessoais de Alda demonstram que a conexão humana permanece crucial mesmo quando as pessoas enfrentam mudanças nas circunstâncias da vida. Essa afirmação serve como um lembrete emocional de que os relacionamentos são o elemento fundamental que define como as pessoas vivenciam a vida, independentemente de seu status ou conquistas. O declínio de sua carreira pública moldou não apenas sua vida social, mas também suas atividades diárias e seu senso de propósito. A vida após os holofotes. À medida que a carreira de Alan Alda se distanciava gradualmente da atuação e da direção, o ritmo de sua vida diária se transformou profundamente. Os holofotes que antes o seguiam intensamente diminuíram, dando lugar a uma existência mais tranquila. Essa transição do envolvimento constante para um estilo de vida mais reservado é uma experiência comum para muitos artistas que passaram décadas sob os holofotes. Para Alda, dar um passo para trás significou trocar o feedback imediato do público e dos colaboradores pela reflexão e por atividades mais pessoais. Embora tenha se aposentado em grande parte dos papéis regulares de ator, Alda permanece intelectualmente ativo, participando de entrevistas ocasionais e contribuindo para projetos que se alinham aos seus interesses. Esses envolvimentos seletivos permitem que ele permaneça conectado à sua arte sem as exigências de uma agenda lotada. Esse equilíbrio ajuda a preservar seu legado, respeitando também as limitações impostas pela idade e pela saúde. A aposentadoria dos palcos permitiu que Alda se dedicasse a outras paixões, como a escrita e o ativismo. Seu trabalho em saúde cerebral e comunicação reflete uma mudança de foco, levando-o a usar sua voz de novas maneiras,
além do entretenimento. Essas atividades lhe proporcionam um senso de propósito e engajamento, canalizando sua experiência para causas significativas. Suas aparições públicas hoje são raras e espaçadas, refletindo tanto suas preferências pessoais quanto as realidades do envelhecimento. Quando participa de eventos, nota-se uma diferença significativa em sua energia e presença em comparação com seus anos de auge. Esses momentos são preciosos, mas também podem evidenciar a diferença entre a vitalidade do passado e a capacidade atual. Gerenciar as expectativas, tanto as suas quanto as dos outros, é uma parte importante deste novo capítulo. A ausência de uma agenda de filmagens agitada ou de turnês proporcionou mais tempo para descanso e reflexão. Segundo relatos, Alda passa mais tempo em casa, desfrutando de prazeres mais simples e da companhia de pessoas queridas. A redução do estresse relacionado ao trabalho pode ser uma mudança bem-vinda. No entanto, também exige adaptação a ritmos mais lentos e menos estímulos sociais. Essa adaptação é um ato de equilíbrio que define grande parte de seu estilo de vida atual. O ator Alda aproveitou seu tempo livre da atuação para estudar seu desenvolvimento pessoal e sua trajetória profissional, que ele compartilha com outras pessoas por meio de suas experiências de crescimento pessoal e progresso na vida. Suas reflexões proporcionam uma visão adicional de seu caminho, pois ele deseja estabelecer conexões por meio de um engajamento genuíno. As pessoas podem acompanhar seu trabalho contínuo, já que ele quer se manter ativo em sua carreira. Embora faça pausas nas atividades públicas, os aspectos emocionais centrais de sua transição de carreira, que definiram sua personalidade desde a infância, precisam ser explicados. Pessoas que passaram muito tempo em empregos e atividades específicas vivenciam uma perda de sua identidade anterior quando precisam interromper essas práticas. Alda alcançou o sucesso porque consegue encontrar novos propósitos por meio dos desafios da vida, o que o ajudou a desenvolver habilidades essenciais para a vida. Ao longo da história, as pessoas demonstraram que podem mudar sua identidade pessoal em qualquer momento da vida. A natureza mais reservada da vida na aposentadoria significa que ele interagirá com menos pessoas que participaram ativamente de sua trajetória profissional. Essa nova realidade reduzirá sua interação social nas atividades cotidianas, enquanto ele precisa manter diferentes amizades ao longo da vida. A jornada pessoal de Alda demonstra como as pessoas enfrentam dificuldades comuns ao precisarem estabelecer novos relacionamentos e padrões de trabalho durante a terceira idade. O período atual da existência traz à tona coisas importantes, embora careça de energia ativa. Este período oferece a oportunidade de construir um legado, ao mesmo tempo que se criam conexões e se desenvolvem talentos que se alinham às capacidades e interesses presentes. A nova fase da vida de Alda agrega ainda mais valor ao seu desenvolvimento, pois proporciona uma estrutura para que as pessoas envelheçam, mantendo o respeito que merecem. Sua rotina diária, em constante transformação, é profundamente influenciada por sua resposta emocional às mudanças, o que leva ao delicado tema de lidar com o envelhecimento e o isolamento. Lidando com o envelhecimento e o isolamento. Com o passar dos anos, os desafios emocionais e psicológicos que frequentemente acompanham o envelhecimento tornaram-se uma parte significativa da experiência de Alan Alda. A transição de uma vida pública muito ativa para dias mais tranquilos pode trazer sentimentos de solidão e perda, especialmente para alguém acostumado ao contato constante. O envelhecimento muitas vezes força uma reflexão sobre a própria mortalidade e relevância. Emoções que podem pesar muito mesmo sobre aqueles que viveram vidas plenas e celebradas. Para Alda, conhecido por sua cordialidade e conexão com os outros, esses momentos de solidão podem ser particularmente difíceis. O isolamento na terceira idade é uma luta comum, especialmente quando as limitações físicas e os problemas de saúde reduzem a participação social. Para Alda, a perda auditiva e a mobilidade reduzida limitam naturalmente as interações sociais espontâneas e os passeios. Tais mudanças podem azedar até o melhor dos humores, criando uma sensação de mundos menores e menos oportunidades para compartilhar ideias e risos.
O contraste entre a vivacidade do passado e a quietude do presente aguça a percepção do que mudou, por vezes intensificando sentimentos de tristeza ou desconexão. A resiliência mental, contudo, desempenha um papel crucial na gestão dessa adaptação. A curiosidade e o envolvimento de Alda com a ciência e a comunicação, cultivados ao longo da vida, proporcionaram-lhe ferramentas para se manter mentalmente ativo e conectado com o mundo. Sua defesa da saúde cerebral e da narrativa não é apenas uma busca pública, mas provavelmente um mecanismo pessoal de enfrentamento para se manter lúcido e esperançoso. Adotar novas rotinas e interesses ajuda a contrabalançar a solidão que o envelhecimento pode impor. Manter um senso de propósito é vital para navegar por essas correntes emocionais. O envolvimento contínuo de Alda em atividades de defesa e educação oferece saídas significativas que o mantêm engajado, além de seu círculo social imediato. Essas atividades substituem parte da atenção pública que ele recebia, permitindo que ele contribua e se sinta valorizado. O propósito, mesmo quando expresso em fóruns menores, combate o vazio que pode surgir com o isolamento. Os efeitos emocionais da redução da interação social continuam a existir como um fenômeno real. As reflexões de Alda proporcionam uma compreensão profunda de que a solidão cria experiências tanto pacíficas quanto profundamente solitárias. O processo de envelhecer com dignidade exige que as pessoas aceitem suas emoções sem fazer julgamentos de valor sobre elas. Sua revelação de fraquezas pessoais permite que outros sintam empatia por ele, ao mesmo tempo que ele ajuda a conscientizar sobre os problemas de saúde mental que afetam os idosos. Os laços familiares tornam-se cada vez mais importantes nessas situações específicas. As pessoas podem encontrar proteção contra os efeitos do isolamento por meio de visitas regulares aos seus parentes. Pessoas que moram longe de suas famílias sofrerão interrupções em sua rede de apoio, pois suas obrigações de trabalho criam restrições de tempo. Os membros da família precisam desenvolver flexibilidade e resiliência emocional para lidar com a presença e a ausência de seus familiares. As pessoas enfrentam vantagens e desafios ao usar a tecnologia para manter seus relacionamentos. Elas estabelecem relacionamentos por meio de videochamadas e redes sociais. No entanto, essas plataformas não conseguem reproduzir todo o vínculo emocional que existe entre pessoas que se encontram pessoalmente. Alda precisa descobrir um método para equilibrar suas duas necessidades opostas, já que utiliza a comunicação digital. As pessoas têm dificuldades em formar relacionamentos sociais porque seu desejo por conexões profundas entra em conflito com os desafios cotidianos de seus relacionamentos. Alda desenvolve seus métodos para lidar com o envelhecimento e a solidão através da combinação de fatores culturais e elementos geracionais. A maneira como ele interage com suas emoções hoje, o que inclui vários aspectos de sua vida adulta, deriva de sua experiência na infância, quando os homens demonstravam menos vulnerabilidade emocional. Ele tem força de vontade e capacidade de expressar seus pensamentos. A prática de compartilhar experiências pessoais sobre o envelhecimento fomenta diálogos valiosos que auxiliam aqueles que enfrentam desafios semelhantes. A jornada de Alda oferece uma visão sobre a experiência humana universal de envelhecer com dignidade, apesar das dificuldades inevitáveis. Sua história nos lembra que a solidão pode ser tanto um desafio quanto um convite para uma compreensão mais profunda, sistemas de apoio e arranjos de cuidado. À medida que Alan Alda navega pelas realidades da idade avançada, os sistemas de apoio ao seu redor desempenham um papel essencial na manutenção de sua qualidade de vida. A família continua sendo o alicerce emocional, oferecendo companhia, cuidado e segurança. Seu longo casamento com Arlene Alda, juntamente com a presença de filhos e netos, forma um círculo íntimo que proporciona estabilidade durante uma fase da vida em que a independência pode naturalmente diminuir. Além da família, cuidadores profissionais e profissionais de saúde provavelmente contribuem significativamente para o seu bem-estar. A assistência com necessidades médicas, mobilidade e rotinas diárias ajuda a garantir segurança e conforto. Embora os detalhes específicos sejam privados,
É comum que pessoas da idade dele dependam de uma combinação de apoio domiciliar e cuidados médicos especializados. Esse equilíbrio permite que as necessidades práticas sejam atendidas, preservando a dignidade e a autonomia pessoal. Recursos comunitários também podem complementar esses sistemas individuais. Muitos idosos se beneficiam de programas sociais voltados para o envelhecimento saudável, que oferecem atividades, serviços de bem-estar e apoio emocional. Dada a posição pública e o ativismo de Alda, ele pode ter acesso a serviços personalizados que promovam o bem-estar físico e mental, ajudando a reduzir o isolamento e a manter os laços sociais. A comunicação clara entre Alda, sua família e os profissionais de saúde continua sendo essencial. O diálogo aberto permite ajustes nos planos de cuidados e respostas rápidas às necessidades em constante mudança. Essa coordenação ajuda a minimizar riscos e proporciona tranquilidade a todos os envolvidos. A tecnologia também pode desempenhar um papel importante. Dispositivos como alertas médicos, auxílios de mobilidade e aparelhos auditivos podem aumentar a independência e a segurança. O interesse de Alda pela ciência ao longo da vida sugere que ele provavelmente valoriza essas inovações como formas práticas de se manter engajado e conectado. Os benefícios emocionais que essas estruturas proporcionam às pessoas que precisam delas devem ser plenamente reconhecidos. Os benefícios psicológicos advêm da certeza de que alguém oferece cuidado, ao mesmo tempo que oferece a possibilidade de receber assistência. O sistema de apoio existente para Alda e outras pessoas que vivenciam transições de vida semelhantes lhes traz alívio da preocupação com a própria fragilidade. As pessoas que desejam alcançar o bem-estar pleno devem compreender que suas necessidades emocionais exigem a mesma atenção que suas necessidades físicas. Alden precisa que seus cuidadores o auxiliem, preservando sua autonomia e dignidade. Os idosos compartilham o desejo de manter sua independência ao longo da vida. Quando recebem ajuda por meio de métodos colaborativos, em vez de métodos coercitivos, mantêm sua autoestima e a capacidade de fazer escolhas sobre suas vidas. As pessoas que trabalham em ambientes educacionais sobre deficiência precisam desenvolver essas habilidades, pois ela lhes permite criar espaços acolhedores que respeitem a singularidade de cada indivíduo. Alda apresenta mais opções de cuidados do que a maioria dos idosos, pois seus recursos financeiros e atributos pessoais lhe proporcionam melhor acesso a diferentes serviços. Pessoas que recebem tratamento médico de qualidade em casa, juntamente com seus familiares, vivenciam menos momentos de ansiedade. O planejamento financeiro para necessidades de saúde demonstra visão de futuro e contribui para a estabilidade na terceira idade. A natureza evolutiva da rede de apoio de Alda convida à reflexão sobre como os legados são preservados e aprofundados ao longo do tempo. Legado e reflexão sobre a jornada da vida. A vida e a carreira de Alan Alda deixam um legado duradouro, moldado por talento, empatia e narrativas significativas. Ao longo de décadas, ele se tornou mais do que um ator, emergindo como um comunicador perspicaz que conectava o entretenimento a temas humanos mais profundos. Sua influência se estende além de seus papéis, alcançando o público com mensagens sobre conexão, humor e compreensão. Mesmo agora, enquanto sua vida pessoal reflete as realidades do envelhecimento, seu impacto permanece poderoso e relevante. Seu papel mais icônico em MASH se destaca como um marco cultural, provando que a televisão podia equilibrar comédia com comentários sociais sérios. Através desse trabalho, Alda inspirou gerações de artistas a tratar sua arte com inteligência e profundidade emocional. Sua carreira demonstrou que contar histórias podia entreter e, ao mesmo tempo, incentivar a reflexão sobre questões complexas, da guerra aos relacionamentos e ao crescimento pessoal. O aspecto de comunicação científica do trabalho de Alder demonstra outra parte importante de seu legado, a qual ele se dedicou durante sua pesquisa. Ele dedicou seu trabalho como apresentador do Scientific American Frontiers a criar conteúdo científico que o público pudesse entender por meio de uma linguagem simples, porém fascinante. Sua dedicação, bufa, ao trabalho educacional demonstrou que as pessoas podem usar seu poder para educar os outros, protegendo ao mesmo tempo seus direitos de privacidade individual, pois ele dedicou sua vida ao aprendizado e ao ensino. Os relacionamentos que ele construiu durante sua vida profissional têm igual importância. Seus colegas o descrevem como uma pessoa solidária
que demonstra generosidade em seu trabalho com os outros, enquanto expande sua rede profissional. As conquistas silenciosas que alcançou ao longo da vida criaram um legado que se estendeu para além de suas realizações, por meio de suas demonstrações de compaixão e honestidade que perduraram após sua morte. O peso emocional das experiências vividas na fase final da vida se conecta com sua narrativa pessoal ao longo dos últimos anos. Os problemas de saúde e o isolamento social que pessoas famosas enfrentam durante a vida mostram que todos passam por momentos de fragilidade e transformação. Alda demonstra sua abordagem ao envelhecimento por meio de sua humilde aceitação. Ele compartilha sua experiência de adaptação à existência de maneira grata e resiliente. A jornada de vida de Alan Alda demonstra todas as fases essenciais da existência humana, incluindo conquistas, conexões e a luta entre as dificuldades e a dignidade da vida. Seu legado nos encoraja a encarar o envelhecimento sob uma nova perspectiva, mostrando que esse processo leva a uma compreensão profunda por meio da autoavaliação, que gera valiosas percepções. Sua essência permanece com ele ao longo de sua existência, pois sua bondade continua a influenciar cada período de sua vida. A história de Alan Alda é um poderoso lembrete de que o envelhecimento afeta a todos nós. Independentemente de nossa fama ou sucesso passados, a vida dele nos desafia a abraçar a mudança com dignidade e a valorizar a conexão acima de tudo. Se você achou esta retrospectiva da trajetória de Alan Alda significativa, curta este vídeo e inscreva-se para mais histórias inspiradoras. Continue acompanhando para a próxima história que está esperando por você. Obrigado por assistir.